Você já ouviu falar sobre a Torre de Babel? Uma história intrigante da Bíblia que fala sobre a construção de uma torre que tocaria os céus, a confusão das línguas e a dispersão da humanidade por toda a terra. Se você está curioso para saber mais sobre este fascinante relato bíblico, fique com a gente. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos incríveis sobre histórias bíblicas e suas curiosidades. A história da Torre de Babel é narrada no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9. Esse relato ocorre após o grande dilúvio, onde Noé e sua família repovoaram a terra. Naquele tempo, todos os habitantes da terra falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras, o que facilitava a comunicação e a cooperação entre eles. Acredita-se que a localização desta história seja na região da Mesopotâmia, especificamente na planície de Sinear, que corresponde à área da Babilônia na atualidade. As pessoas da época decidiram construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus. Eles disseram: "Vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra." Essa passagem revela muito sobre as motivações humanas: orgulho, desejo de fama e a busca por segurança. Eles queriam criar um monumento duradouro que evitasse sua dispersão pelo mundo. A Torre de Babel é muitas vezes associada aos zigurates da Mesopotâmia, que eram grandes templos em forma de pirâmide com degraus. O zigurate de Etemenanque, dedicado ao deus Marduk na Babilônia, é frequentemente citado como uma possível inspiração para a história bíblica. Deus, ao observar a construção da torre, decidiu intervir. Ele disse: "Eles são um só povo e falam uma só língua." Começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Desçamos e confundamos a língua que falam, para que não se entendam mais uns aos outros. Gênesis 11 versículos 6 e 7. Deus confundiu as línguas, e as pessoas não puderam mais se entender. Isso causou a interrupção da construção e a dispersão dos povos por toda a terra. A cidade foi então chamada Babel, porque ali Deus confundiu a língua de toda a terra. A história da Torre de Babel é rica em simbolismos e significados. Primeiro, ela é uma narrativa sobre a arrogância humana e os limites impostos por Deus. O desejo de alcançar o céu e ser igual a Deus é visto como um ato de orgulho e rebelião. A palavra Babel em hebraico está associada a Baal, que significa confundir. Já na tradição babilônica, Babel significa porta de Deus, mostrando um contraste interessante entre a visão bíblica e a babilônica. Além disso, a dispersão das línguas e dos povos é vista como uma explicação para a diversidade cultural e linguística da humanidade. Essa história também pode ser interpretada como um ensinamento sobre a necessidade de humildade e cooperação sob a orientação divina. A história da Torre de Babel teve um impacto profundo na cultura e na história. Ela influenciou a visão ocidental sobre a diversidade linguística e cultural. A ideia de uma língua universal é um tema recorrente em várias utopias e distopias literárias. O projeto de uma língua universal, como o Esperanto, foi inspirado pelo desejo de superar as barreiras linguísticas, ecoando o sonho de unidade que a Torre de Babel representou, mas com um enfoque na cooperação pacífica. Na arte e na literatura, a Torre de Babel foi retratada por diversos artistas, como Pieter Bruegel, o Velho, cujo famoso quadro mostra a torre em estilo de zigurate e a confusão dos trabalhadores. Na literatura, obras como Babel 17 de Samuel R. Delany e a Biblioteca de Babel de Jorge Luiz Borges exploram os temas da linguagem e da comunicação. Teologicamente, a Torre de Babel é um lembrete do poder de Deus e dos perigos da arrogância humana. Muitos estudiosos veem essa história como uma continuação do tema do pecado e da punição, presente desde o Jardim do Éden até o dilúvio. Alguns teólogos argumentam que a dispersão das línguas pode ser vista como uma medida de misericórdia divina, prevenindo a humanidade de cair em um maior pecado devido à sua união em rebelião contra Deus. Essa narrativa também nos leva a refletir sobre a unidade e a diversidade no plano de Deus. A história da Babel é contrastada com o evento de Pentecostes no Novo Testamento, onde a descida do Espírito Santo permitiu que os apóstolos falassem em várias línguas, promovendo a mensagem de Cristo a todos os povos. A história da Torre de Babel continua a fascinar e ensinar lições valiosas sobre a natureza humana,
o poder da comunicação e a relação entre o divino e o humano. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais vídeos sobre curiosidades bíblicas e outros temas fascinantes. Nos comentários, conte para nós o que mais você gostaria de saber sobre as histórias bíblicas e como você interpreta a história da Torre de Babel. Estamos ansiosos para ouvir sua opinião.